Pessoal, novo assunto, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, semana 1, dia 2. A LDO pode conter dispositivos que instituam, suprimam ou reduzam ou ampliem alíquotas de tributos. Só lembrar, a LDO, ela trata do que? De matéria orçamentária. E aqui ele está falando de tributos. Aqui está relacionado a direito financeiro, aqui está relacionado a direito tributário. Então, são duas áreas distintas. Então, ela não vai instituir tributos, ela não vai suprimir, reduzir ou ampliar alíquotas desses tributos, ok? Então, ela só vai dispor, ok? Ela disporá do que? Ela disporá das alterações aí, ok? Por que que ele traz essa pegadinha aí recorrente em prova? Porque justamente o candidato ele dá uma lida na diagonal, certo? E lá tem disporá sobre as alterações da legislação tributária. Aí ele vai lembrar metade do que está escrito alterações na legislação tributária, mas está errado. Por quê? Veja, a LDO ela orienta quem? A LOA do próximo exercício financeiro, ou seja, ela aqui ela é elaborada até 15 de abril, devolvida até 17 de julho, ela serve para elaboração da próxima, que vai ter que ser mandada até dia 30 de agosto, que ela vai servir para o ano, aqui é o ano X, aqui é o ano X mais 1, então a LOA vai entrar em vigor aqui, ok? Na LOA a gente vai ver isso aí, o orçamento, vai ter lá receitas, então orçamento fiscal, orçamento do investimento e orçamento da Seguridade Social. E aqui nós temos o que? As receitas e as despesas. As despesas as receitas são o que? Previstas, e as receitas elas são fixadas, ok? Veja que as receitas previstas elas vão verificar o que? O que tem na LDO referente à legislação tributária, certo? Porque se você olhar lá em direito, separa aqui para não ter confusão. Direito tributário tem lá a legislação tributária, ok? A legislação tributária, se sofrer uma variação, certo? Numa alíquota, certo? Então vai afetar na arrecadação da receita. Exemplo, baixou o IPI aí da linha branca, então lembra que teve a redução aí para comprar geladeira, eletrodoméstico como um todo, então vai ter o que? Uma diminuição da receita. Então a LDO vai contemplar isso para que quando da elaboração da LOA ela tenha essa previsão dessa redução, para que quando eu estiver fazendo a estimativa da receita seja considerado isso, para não ocorrer a frustração depois, ok? Mas veja que ela não vai alterar, somente vai dispor. Quem altera é as legislações específicas do direito tributário, então por isso a questão está incorreta. Veja, ela vai dispor, então a LDO vai disporá sobre as alterações da legislação tributária, apenas isso. Questão número 2. Essa questão número 2 ela é mais relacionada aí a programação, estrutura programática aí da receita e despesa, ok? Então essa questão aqui nós vamos tratá-la em receitas e despesas lá na classificação. Mas vamos verificar o que ela diz aqui. Veja, aqui em cima ele vai falar o que por enquanto não nos interessa. Aqui embaixo ele vai falar assim: o projeto em particular ele deve constar em cada uma das diversas esferas orçamentárias. Então a gente vai ver que o projeto deve constar apenas, certo? Apenas em uma única. Então apenas deve constar apenas em uma única
esfera orçamentária. Esfera é orçamento fiscal da Seguridade Social e investimentos em empresas estatais, ok? Aqui pertence sobre programa também, um único programa, então não é programa diverso, ok? Então isso aí está errado, mas não é muito relacionado à LDO, não precisa dar muita importância agora. Depois a gente vai ver com mais calma isso aí, ok? Veja, está previsto na LDO lá, ok? O projeto deve constar em uma única esfera orçamentária sob um único programa. Então isso aí que está errado. Questão número 3 vai falar que a LDO, entre outros aspectos, prevê as metas e prioridades da Administração Pública Federal, certo? Aqui vou fazer um adendo para lembrar, o PPA, veja que o PPA ele traz o que? Diretrizes, objetivos e metas, e a LDO vai trazer o que? As metas e prioridades. Veja que aqui, apesar da lei ter diretrizes, quem traça as diretrizes é o PPA. Veja que a nomenclatura acaba enganando o candidato e o CESP adora confundi-los por causa dessa nomenclatura, perfeito? Então não caia no peguinha do CESP. Se ele falar que a LDO traz as diretrizes e prioridades, a resposta vai estar errada, porque quem traz as diretrizes é o PPA, perfeito? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, ok, sempre para o próximo exercício que vai ser orientado, e orienta a elaboração da LOA, perfeito, questão está correta. Então veja, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações, então ele vai só dispor, lembrando disso, da legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, ok? Então, correta a questão, portanto. Questão 4, a LDO, instrumento de planejamento. Então, PPA, LDO e LOA são instrumentos de planejamento, sim, da atividade financeira. Para o exercício financeiro subsequente, no caso da LDO, ele é por exercício financeiro subsequente, perfeito. Objetiva, dispor sobre as alterações da legislação tributária. Veja que aqui ele está dispondo, não está alterando, então está correto. E estabelecer a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ele estabelece as políticas das agências financeiras oficiais de fomento, a FIOFOR, beleza? Para você lembrar aí. Então ele realmente traça aí a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, exemplo BNDES, ok? Então uma agência financeira oficial de fomento. Questão número 5, a LDO promove orientações fundamentais para a elaboração da proposta orçamentária, perfeito? Perfeito, visto que é nesse dispositivo, nesse português, LDO, certo? E não neste, que é a LOA, que está mais próximo aqui, ok? Então, nesse dispositivo ainda, então, ainda na LDO, estão previstos os limites de gastos de cada poder. Então, está certo. Vamos ver, eu tirei vários trechos da Constituição Federal para responder essa questão. Veja lá que a Câmara dos Deputados, eles são responsáveis pela organização e funcionamento aí dos seus cargos e carreiras aí, a remuneração, mas eles vão observar o que? Os parâmetros estabelecidos onde? Na LDO. Então, Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário da mesma forma, ele vai observar os limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO, perfeito. No Senado Federal também vai observar os limites estabelecidos aí na LDO e também o MPU, limite estabelecido na LDO. Então, portanto, a questão está correta. Questão 6ª. Olha só, essa questão ela é um pouco fora também, ela vai tratar sobre LOA, certo? Vai tratar sobre LOA. Então, depois, quando você estudar a LOA, você volta para fazer essa questão. A gente vai trazer novamente em outras revisões, mas de todo caso, deixa anotado aí para depois você entender melhor. Então a LOA ela vai discriminar aí em categorias e programação específicas as dotações destinadas ao pagamento de
Então o que ele está dizendo aqui, até aqui, que ele vai organizar a programação orçamentária. Perfeito? Perfeito. Então vai organizar o que é precatório judiciário. O que é precatório? São aquelas ações que o Estado perde e tem que pagar. Aquelas ações acima de 60 salários mínimos, ele vai para precatório, vai para uma fila de pagamento aí. Então vai demorar aí até o Estado ter dinheiro para pagar esse negócio aí, é chamado de precatório, ok? E também vai ter as sentenças judiciais de pequeno valor, então aquelas que não vão entrar em precatório, não vão ficar nessa fila, vão pagar no mesmo ano aí, ou no ano financeiro subsequente aí. Até aqui tá ok. Agora aqui, ó, além das destinações para o cumprimento das sentenças judiciais constantes do orçamento de investimento das empresas estatais. O que ele está dizendo aqui nessa última parte aqui, meu povo? Ele está me dizendo que isso daqui, ó, que as sentenças judiciais, por exemplo, da Petrobras, elas vão estar constando na lei orçamentária da União. É a União quem vai pagar ou é a própria empresa estatal, sendo ela, porque ela é independente? Então vai ser a própria empresa estatal. Perfeito? Então aqui não vai estar constante, portanto, no orçamento de investimento das empresas estatais, porque isso aqui está falando sobre investimentos, certo? Então só vou utilizar instrumento do orçamento de investimento quando for em investimento. Agora, quando for cumprimento de sentença judicial das empresas estatais independentes, elas não serão constantes na LOA, porque elas são empresas estatais independentes. Perfeito? Então Petrobras deve uma sentença lá, teve aquele problema lá do Petrolão, né? Lava Jato. Aí o que aconteceu? Ela recebeu uma multa judicial nos Estados Unidos de alguns bilhões, acho que era 2 bi, e ela pagou, certo? Pagou com o seu próprio caixa, e não há que se falar no caixa aí da União, certo? No Orçamento Geral Federal, ok? Então o que estava errado era isso, mas é uma questão muito mais de lodo que LDO. Veja, ao pagamento, então o projeto de LOA que ele vai trazer para os exercícios, a LDO vai trazer alguns exercícios, mas ele se repete, certo? Esses artigos eles se repetem, eles se mantêm aí no decorrer dos anos. Então, a discriminação das categorias de programação específicas e as dotações destinadas ao pagamento de precatórios. Então, ele está dizendo que tem que estar na LOA pagamento de precatórios de sentenças judiciais de pequeno valor e ao cumprimento de sentenças judiciais de empresas estatais, o que? Dependentes. Então, quando tiver essas sentenças judiciais de empresas estatais dependentes, ele vai entrar no orçamento fiscal. Perfeito? Orçamento fiscal, porque aqui esse orçamento de investimento em empresas estatais são essas empresas estatais independentes, e a de investimento não há o que se falar então em sentenças judiciais. Sétima questão: o projeto da LDO é enviado anualmente pelo presidente da República ao Congresso Nacional, certo? Certo, que não pode iniciar seu recesso, que inicia lá dia 17 de julho, antes de concluir a votação da LDO, da aprovação da LDO. Certo? Certo. Artigo 35 da DCT, parágrafo 2º, vai falar que a sessão legislativa, que ela termina aqui, ó, artigo 57, ela inicia-se a 2 de fevereiro, primeiro período, e termina dia 17 de julho. E aqui embaixo diz que a sessão legislativa não será interrompida quando? Dia 17 de julho, sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então eles não entram em recesso sem antes ocorrer a aprovação. Chegou dia 17 de julho, não foi aprovado, não entra em recesso. Essa é a regra prevista na Constituição Federal. Oitavo, entre as atribuições próprias da LDO
está a definição dos conceitos de programa, de ação, subtítulo a ser utilizados pela LOA. Isso daqui, olha só, onde está previsto isto? Está previsto na Constituição Federal? Resposta, não. O que está previsto na Constituição Federal ou na LRF não é isso, então a questão está incorreta. Então, entre as atribuições, não está a definição desses conceitos de programação, subtítulo a ser utilizado pela LOA. Onde que vai estar essas definições? Isso aqui vão estar lá no Manual Técnico Orçamentário, uma portaria interministerial que traz lá a STN e a Secretaria do Orçamento Federal. Então, uma é da Secretaria do Tesouro Nacional, era do então Ministério da Fazenda, e outra era do então Ministério do Planejamento. Agora virá tudo Ministério da Economia, ok? Então, não está previsto na LOA, perdão, na Constituição Federal. Olha que está previsto na Constituição Federal, artigo 65, parágrafo 2º. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, para incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela vai orientar a LOA, ela vai dispor sobre a alteração na legislação tributária e ainda vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então não tem essas definições aí de programas, ação, subtítulos aí previstos nessa questão. Então o que temos é isso daqui e essas definições, como eu falei, vão estar lá no Manual Técnico Orçamentário. Questão número 9. De acordo com a legislação vigente, objeto da LDO instituir normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como estabelecer condições para a instauração e o funcionamento de fundos. Resposta errada. Porque lembre sempre da definição da LDO, que vai ser aqui as metas e prioridades da administração pública federal para as despesas de capital para o exercício financeiro oficial subsequente, vai orientar a elaboração da LOA, vai dispor sobre a legislação tributária, vai estabelecer as políticas financeiras das agências financeiras oficiais de fomento, ou seja, não estão previstas entre elas aí essa instituição dessas normas. Está falando em normas, ele vai estar remetendo para a lei complementar que está previsto no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Lá no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2, ele vai trazer o seguinte: caberá então a lei complementar, é uma lei que ainda não existe, uma lei que ainda não foi instituída, estabelecer normas. Então, quem estabelece normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos, vai ser uma lei complementar e não a LDO. Portanto, a questão aí é muito casca de banana. Essas figurinhas, abrindo aí um parêntese, pessoal, essas figurinhas que eu tenho trazido nas questões, o que é interessante é você separar essas questões que tem essas figurinhas, pegar aquelas flashcards pequenininhas, aqueles cartõezinhos pequenininhos, escreve nessas questões ou faz um resumo com essas questões aí para que você leve para ter mais contato com essas questões no dia a dia aí, ou principalmente na reta final aí do teu concurso, saiu o teu concurso, na reta final você pega essas questões e se debruça em cima dela, que são as questões mais bem elaboradas ou as questões mais polêmicas aí que o CESP traz. Você estudando elas, que elas estão aí num grau de dificuldade um pouco maior do que as outras, você vai estar um passo acima aí dos demais, ok? Então seria isso. Questão errada, questão última aí. A Constituição, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. Perfeito. A LDO representa uma interface entre o PPA e a LOA. Então nós temos o PPA, nós temos aqui a LOA, e aqui no meio nós temos a LDO.
Vamos dizer que o PPA fala em grego e a LOA fala em aramaico. Então as duas não se comunicam. Então quem tem o elo de ligação vai ser quem? A LDO. Então a LDO é o elo de ligação entre o PPA e a LOA, perfeito? Então as duas não se comunicam, o PPA e a LOA não se comunicam. Então sim, é uma interface entre PPA e a LOA. Que é um instrumento, quem? A LOA, que viabiliza a execução dos programas governamentais, certo? Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações da legislação tributária, certo? Então está só dispondo, não está alterando, perfeito. Estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, perfeito, a FIOFOR. Então a questão está correta, veja que é uma questão já repetida. Então a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da LOA, vai dispor sobre as alterações na legislação tributária, vai estabelecer a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A questão está, portanto, está correta, e assim a gente termina aí nosso primeiro bloco. Até o próximo.